que não propriamente o imposto. Nessa medida, o princípio da capacidade contributiva tem um alcance que extrapola o campo semântico do tributo imposto. Para o STF, como você bem viu, é possível aplicá-lo a outras espécies tributárias. Portanto, o alcance pode ser apreendido na literalidade do texto constitucional apenas a impostos e à luz da melhor jurisprudência, abarcando outros tributos. Vamos agora à próxima pergunta. Professor, a progressividade é técnica de incidência de alíquotas adotada por quais impostos? A pergunta é muito importante. Progressividade como técnica de incidência de alíquotas adotada a alguns impostos. Como você viu na primeira parte do programa, existem 3 impostos progressivos com previsão explícita no texto constitucional. São eles: o Imposto sobre a Renda, o IPTU e o ITR. O Imposto sobre a Renda é um imposto que tem progressividade meramente arrecadatória. Chamamos progressividade fiscal. Como você sabe, há mais de uma faixa de alíquota para o imposto de renda pessoa física no Brasil, buscando-se atingir mais gravosamente aquele que detém maior riqueza tributável. Em palavras simples, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. É importante ressaltar que, embora tenhamos um imposto sobre a renda progressivo no Brasil, ele ainda está longe de ser um imposto que promove, de fato, justiça fiscal. Entretanto, o texto constitucional o considerou como um imposto progressivo. E há uma tentativa, uma busca desta justiça distributiva que se busca, que se almeja no princípio da capacidade contributiva. Portanto, sabemos que o imposto sobre a renda é um imposto progressivo, mas talvez não o seja no plano ideal. Devemos pensar sobre isto. Sabemos também que há 2 outros impostos progressivos, cuja progressividade visa a modulação de condutas, visa a fins ordinatórios. Falamos, então, em uma progressividade extrafiscal. Quais são os 2 impostos progressivos com uma progressividade extrafiscal? Temos o IPTU progressivo e o ITR progressivo. Como você bem sabe, esses 2 impostos incidem sobre a propriedade urbana, no caso do IPTU, rural, no caso do ITR. Esta progressividade tem, sim, um fim ordinatório, porque não almeja deslocar recursos do nosso bolso para os cofres dos municípios, no caso do IPTU, e para os cofres da União, no caso do ITR. Somente isso não. Haverá um trânsito de recursos, mas há também um objetivo extrafiscal, uma função regulatória que esses 2 impostos devem cumprir. Que função regulatória é esta? No caso do IPTU progressivo, se busca o adequado aproveitamento da propriedade urbana. E no caso do ITR progressivo, se busca desestimular o inadequado aproveitamento da propriedade rural, o chamado ausentismo. Portanto, esses 2 impostos, IPTU e ITR, são impostos progressivos, mas com uma progressividade extrafiscal. Diferentemente do imposto sobre a renda, que tem uma progressividade fiscal.
Nessa medida, podemos resumir quais são os 3 impostos progressivos com previsão explícita no texto constitucional: o Imposto sobre a Renda, o IPTU e o ITR. Procurem memorizar esta lista. Ela transita em abundância nas provas de concurso e, portanto, você deve decorar este tripé: 3 impostos progressivos: Imposto sobre a Renda, o IPTU e o ITR. Vamos agora à nossa última pergunta deste bloco, denominado Pergunte ao Professor. Vamos a ela. Professor, como se dá a aplicação da seletividade em nosso sistema constitucional tributário? A seletividade é um dos meios de exteriorização do princípio da capacidade contributiva, ao lado de técnicas como a progressividade, proporcionalidade e outras. Nessa medida, quando nós temos um imposto progressivo, eu havia dito e repito, busca-se realizar o princípio da capacidade contributiva, e por que não dizer o princípio da isonomia tributária, de onde inicialmente partimos. Quando se nota um imposto seletivo, da mesma forma se busca realizar o princípio da capacidade contributiva. Você percebeu que nós temos 3 impostos progressivos: Imposto sobre a Renda, IPTU e o ITR. Mas será que eles seriam igualmente seletivos? Não. Temos no Brasil 2 impostos seletivos. São impostos que incidem sobre o consumo e sobre a industrialização do bem. São chamados impostos indiretos. São eles o ICMS e o IPI. Dessa forma, toda vida que você encontrar o termo seletividade no direito tributário, associe-o ao ICMS, uma seletividade facultativa, e ao IPI, uma seletividade obrigatória. Facultativa porque no texto constitucional consta a forma de que o ICMS poderá ser seletivo e que o IPI deverá ser seletivo. Daí se falar em ICMS facultativamente seletivo e em IPI obrigatoriamente seletivo. Independentemente desta informação, tenho que lhes assegurar, esse tema é muito cobrado em concurso, sobretudo a lista desses 2 nomes, ICMS e do IPI. Mas a pergunta requer que avancemos um pouco mais. Em que consiste a técnica da seletividade? É uma técnica de variação de alíquotas que ocorrerá na razão inversa da essencialidade do bem. Então, essa técnica ocorre de que forma? Quanto mais essencial for o bem, menor será a alíquota do imposto seletivo. Quanto menos essencial for o bem, maior será a alíquota do imposto seletivo. E aí você deve estar pensando, é por isso, professor Sabag, que se cobra muito ICMS nos produtos considerados supérfluos, como cosméticos, por exemplo? É isso mesmo. Por quê? Porque quanto maior a superfluidade do bem, maior será a alíquota do imposto seletivo. Digamos que aqui há uma razão direta com relação à superfluidade e, da mesma forma, há uma razão inversa com relação à essencialidade do bem. Termos matemáticos que tornam a explicação mais simples. E também é importante dizer que a técnica da seletividade trará respostas satisfatórias